Deve ser esse aqui. Muito bem. E estágio 4 é a cultura, é a cultura alta tendo atingido o nível 6, sexto de densidade e além. Muito bem. Vamos para o próximo. Nem os pleiadianos estão na sexta densidade, viu? É bom salientar aqui. Muito bem, aqui. Não houve milhões e milhões de anos de evolução nisso. Este é o mesmo problema que nossos arqueólogos têm no planeta Terra. Eles continuam defendendo a evolução, mas simplesmente não há provas da evolução no registro geológico e arqueológico. Simplesmente não existe. Só que são palavras do livro do Alex Collier, sobre solo sagrado, que é um livro maravilhoso. O Patal são os deuses, são arcanjos? Eles são deuses? De certa forma, sim. Mas não, meus amigos, não no sentido religioso da palavra, né? Porque eles têm poder, eles têm tecnologia. Simplesmente eles têm tecnologia. Eles não são deuses. Ninguém sabe o que eles são. É por isso que se referem a eles como os fundadores. Os Pautau. Os andromedanos dizem que existe um criador da criação. Interessante. O criador da criação. Eles, em suas tradições, dizem que o criador carrega uma frequência feminina dominante e é uma deusa. Interessante. O criador, segundo os seres extraterrestres, ele tem uma frequência feminina e masculina, mas é predominantemente feminina. Por isso que na união sagrada é importante, a mulher é dominante, não o homem. Biologicamente, o homem é dominante, mas energeticamente, a mulher é dominante, principalmente na união sagrada. Só que alguém pode dizer assim, quer dizer que o homem é inferior? Não, porque sem o homem, a mulher não é nada. Sacerdotisa sem homem, simplesmente é uma pessoa com conhecimento, capacidade, mas não pode exercer nada, né? Fica praticamente inócuo, né? Se torna totalmente inócuo, neutralizado. Aqui, muito bem. Vamos para o próximo. As raças do sistema solar começaram a desenvolver viagens espaciais. A maioria só consegue viajar dentro de seus próprios sistemas estelares. É interessante, essa relação entre homem e mulher dos extraterrestres é totalmente diferente daqui, tá, meus amigos? Não tem esse negócio de briga, porque quem é melhor, quem não é melhor, porque os direitos das mulheres não existe. Meus amigos, entendam o seguinte, como os seres extraterrestres têm super traje, homens e mulheres têm a mesma força muscular. É a mesma força muscular. Então, se você está numa batalha e você, no outro lado, tiver um ser feminino, você vai tratar do mesmo jeito, porque ela tem a mesma força de um homem, a mesma resistência de um homem. E isso é propiciado pelo super traje. Então, o super traje, até na questão física, torna todos iguais, tá, meus amigos? Então, não existe essa distinção. É todo mundo igual e acabou. Alguns, entretanto, são capazes de viajar para fora de seus respectivos sistemas, iniciam o contato e a descoberta de outras culturas. Meus amigos, os seres extraterrestres nem namoram, para começar. Tá? Isso vai ser um choque para vocês, porque eles são empates intuitivos. Se você fosse empate intuitivo, não faz sentido. Por exemplo, vamos supor que você é solteiro, ficar de conversinha. Não, aquela romantismo. Não tem sentido, porque é o seguinte, se eu sei das suas intenções, eu já sei da sua intenção. Um olha para o outro, você quer, eu também quero, então vamos. É assim, é bem simples assim. Eu tô afim, você também tá afim? Beleza. É assim, meus amigos. Não precisa conversar. Eles vão conversar sobre tecnologia, sobre ciência. Para intimidade, para conhecer um ao outro, não precisa de conversa. É simples assim. Porque são todos empatas intuitivos. Se você fosse empata intuitivo, não faz sentido você ficar lá, né? Fletando, tentando conquistar, seduzir uma mulher. Ou uma mulher querer seduzir um homem. Não faz sentido nenhum. Você já sabe que ele não quer você. Olha, eu sinto muito, mas não tem interesse. Ele já sabe na sua cara. Olhou, já sabe. Ele está interessado. Pronto. Você já sabe que ele está interessado e você está interessada. Pronto, já está tudo resolvido. É tudo muito mais simples. Eles acham estranho esse negócio de ficar namorando, querendo conquistar o outro. É uma coisa muito estranha. Aliás, eles ficam como eles vivem muito tempo, eles ficam 100, 150 anos trocando energia. Né? Depois que eles trocam bastante energia, que ficam cansados, eles já sabem quem é a alma gêmea e ficam a alma gêmea deles até o fim da vida. É assim que o pleiadiano faz. Tá ok, meus amigos? Tem vários livros que confirmam. Tá? Vários. Mensageiros do Amanhecer. Por exemplo, o próprio Jorge Van Tessel confirma. Isso foi deturpado também, porque o movimento hippie, no década de 60, pegou essas informações e o Jorge Van Tessel era muito entusiasmado, deturparam tudo, e aí surgiu o sexo livre nos anos 60, aquela coisa toda. Tá? Nem vou entrar uma hora, a gente pode até falar sobre isso. O início do comércio dentro do sistema estelar começa. As rotas comerciais são estabelecidas e negociadas. O compartilhamento de tecnologia, o desenvolvimento de novos sistemas de viagens espaciais começa.
Porque agora as colônias espaciais, as diferentes raças que foram estabelecidas aqui e que vieram totalmente formadas, descobriram como sair do seu próprio planeta. Estão conversando umas com as outras, obtendo perspectivas diferentes e compartilhando ideias e opiniões. Então começa a ter uma interação entre as civilizações. Ok, meus amigos? Muito bem. Tratados foram firmados entre sistemas estelares e raças. Uma raça particular de seres cientes, que era muito mais avançada nas viagens espaciais, muito mais avançada que todas as outras, que se destacou, sobrepujou todas as outras, partiu para explorar a galáxia de Dalfo Draconiano, ou seja, o Sicár. Meus amigos, segundo Alex Collier, Histórias da Humanidade segundo os Andromedanos, e a gente vai linkar também com informações da Helena Danã, os Sicars eram muito mais adiantados que os Pleiadianos, muito mais adiantado que todo mundo da galáxia. Então eles tinham tudo para conquistar toda a nossa galáxia local. Tudo, porque eles estavam na frente. Eles eram mais fortes, começa por aí. Tanques de guerra, eles eram os mais fortes, mais desenvolvidos tecnologicamente. Não existia nada que pudesse impedir o Império Sicar de se expandir. Nada. Nada poderia se opor a esses seres. Teoricamente falando. Depois a gente vai chegar lá. Era Mesozoica. Então, depois disso, meus amigos, veio a Era Mesozoica. Então, a Era Mesozoica, que é de 245 milhões de anos atrás a 65 milhões de anos atrás. História da Terra. Mesozoico significa animais intermediários. É a época em que a fauna mundial, de repente, mudou drasticamente, do nada, explodiu a vida, do nada, com grandes mudanças na vegetação terrestre. Os dinossauros evoluíram, eles apareceram do nada, evoluem no Triássico e depois no Jurássico, só então para se extinguirem. Interessante, meus amigos, se você pegar o Alexei Medritiev, nome russo, complicado, da Academia de Ciências Russa, ele fala que a vida simplesmente surgiu do nada em várias épocas diferentes. Ela simplesmente surgiu e desapareceu, como se alguém tivesse colocado. Em pouco tempo, em muito pouco tempo. Então, provavelmente, alguém fez isso. Alguém está por trás. Existe uma força por trás disso. Aqui. Outros asteroides acertando o planeta atingem a Terra no Oceano Atlântico, na costa que é agora conhecida como Colômbia. Isso foi deliberado? Foi feito de propósito, sim. Aí teve o Velociraptor, tá aqui ele. Do Velociraptor surgiu os reptilianos nativos da Terra, que evoluíram. E isso é confirmado por Lacerta, na entrevista de 1999, que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Entrevista com Lacerta, a reptiliana nativa da Terra, em 1999. Interessante essa entrevista, né, meus amigos? Ela se apresentou, foi lá no leste europeu, na Noruega. Um abraço especial para os nossos amigos europeus que estão prestigiando as nossas lives. Aqui tem a pergunta. Ela respondeu várias coisas interessantes. Falou até do nosso futuro. Pergunta. Ela fala da última batalha final. Ela fala da batalha final. Pergunta. Você pode me dizer alguma coisa sobre a história da evolução natural de sua espécie? Que idade tem sua espécie? Vocês são répteis primitivos, como a espécie humana evoluiu dos macacos? Ela responde, Lacerta. Essa é uma história muito longa e complexa e certamente inacreditável para vocês, mas é verdade. Eu tentarei explicar isso resumidamente. Por volta de 65 milhões de anos atrás, exatamente aqui. Aqui, muito bem. 65 milhões de anos atrás, assim, no fim da Era Mesozoica, muito bem. Aqui, de anos atrás, muitos dos nossos ancestrais atrasados da raça dos dinossauros desencarnaram em uma grande cataclismo global. A razão para essa destruição não foi um desastre natural. Não. Isso foi deliberado, foi de propósito, viu? Causado por um impacto de um asteroide com seus cientistas falsamente acreditam. Mas uma guerra. Presta atenção. A causa não foi um asteroide. Não, segundo Lacerda, não. Uma batalha entre dois grupos alienígenas. Inimigos mortais. Que ocorreram principalmente na órbita e na alta atmosfera do seu planeta. E por isso teve o fim, a extinção dos dinossauros. Impressionante. Aí alguns fugiram para o interior da Terra e desenvolveu a raça reptiliana.
os remanescentes, né, os sobreviventes. De acordo com nosso restrito conhecimento sobre o início dessa guerra, presta atenção, global, essa foi a primeira batalha alien do planeta Terra, que envolveu toda a nosso sistema solar. Tá, meus amigos? Uma batalha muito grande, na verdade, a galáxia inteira. Mas essa batalha definitivamente não foi a última. Uma guerra futura está vindo em breve. Enquanto isso, uma guerra fria, como vocês chamam, como vocês denominam aí, está ocorrendo entre grupos aliens há 73 anos no seu planeta. 1999, né, meus amigos? Logo no início ali do século 20. A gente pode linkar. O que aconteceu ali 73 anos atrás, 1999? Lá na década de 30. O que aconteceu? O surgimento do Império Alemão, do Dark Fleet. Interessante. Quando a Maria Orsic e companhia trouxe o pessoal de Aldebaran para cá, junto com os reptilianos, através do quê? Do Vril. Através da União Sagrada pervertida. Subvertida. Os adversários nessa guerra de 65 milhões de anos foram duas raças aliens superiores. Raças aliens superiores. Ou seja, eles estão acima dos outros, cujos ambos nomes, novamente, são impronunciáveis para a sua língua. Olha que interessante. Interessante que ela tinha esse aspecto mesmo, tá? Os reptilianos nativos do interior da Terra, tá, meus amigos? Mas só que ela tinha uma tecnologia holográfica que, quando as pessoas olhavam para ela, viam uma bela mulher. Mas, na verdade, ela era assim. Tá? Muito bem. Aqui. Existe algum cientista que confirma o que Lacerda disse? Tem. E a gente vai mostrar agora. Cientista. Ele está dizendo que isso não tem verdade, sim, tem fundo de verdade. E existem evidências. Vamos ver essas evidências neste instante. Aqui. Cientista de Oxford acredita que em nosso sistema solar houve duas grandes guerras espaciais entre alienígenas avançados. Repetindo, cientista de Oxford acredita que em nosso sistema solar houve duas grandes guerras espaciais entre alienígenas avançados. Impressionante? Eu fiquei impressionado. Mais interessante ainda, de acordo com o Dr. Joseph Farrell, em nosso sistema solar, há milhões de anos, houve uma espécie de batalha espacial, presta atenção, envolvendo alienígenas super avançados. Dr. Joseph Farrell, autor do livro A Guerra Cósmica, livro bastante sugestivo, A Guerra Cósmica, diz que em todo o nosso sistema solar existem inúmeras evidências de cataclismos e destruições catastróficas. Ele sugere que houve duas grandes guerras espaciais. Anotem isso. Uma há 65 milhões de anos atrás. Repetindo, 65 milhões de anos atrás, que é exatamente, isso bate exatamente com Alex Collier e com a informação da Lacerda. Incrível! E ela fala também de uma segunda batalha, Lacerda. Bate perfeitamente. É de arrepiar. Presta atenção, meus amigos. E é uma outra de 3,2 bilhões de anos. E ela fala que vai ter uma outra agora, que começa em 2019 e vai... Ela não sabe quanto tempo. Pode ser mais rápido, pode demorar mais. Nós já estamos nessa batalha, que envolve várias raças extraterrestres diferentes. Muito bem. A batalha final, ela fala. A batalha final. E essa batalha começou há 65 milhões de anos atrás. E agora vai se findar nos nossos dias. Nos nossos dias. A gente fala, está demorando tanto. Demorou 65 milhões de anos.